Olá, bem-vindos. Vamos continuar então estudando o Êxodo, né? Que bom que você tem perseverado, que bom que vocês têm gostado desse estudo que nós estamos fazendo da Sagrada Escritura, né? Já estamos no segundo livro, estudamos Gênesis, agora já estamos em Êxodo e no capítulo 18 de Êxodo. Olha quanto a gente avançou, quanto a gente progrediu. Sei que você assiste quando pode, né? Você recebe a notificaçãozinha aí que o vídeo foi postado e na hora que você pode, você vai estudar. Acredito que muitos de vocês estudam juntamente com mais um da sua casa, da sua família. Isso é muito importante. Isso é muito bom para o nosso crescimento espiritual e também para o nosso conhecimento da fé. Quanto mais uma fé sólida, firme, mais a gente ama a Deus, né? Quanto mais a gente consegue ir formando a imagem verdadeira de Deus na nossa consciência, no nosso coração, mais a gente vai amando a Deus. Longe de nós aquela imagem de um Deus ruim, né? Antigamente tinha-se a imagem, né, que projetavam para nós de um triângulo no céu e um homem barbudo a olhar para todos nós, com aquele olhar feio, sisudo, um olhar de quem está pronto para castigar qualquer erro que cometemos. Não é assim que nós aprendemos? Não é assim que fomos catequizados ou ensinados desde criança a conhecer Deus pelo medo? Não. Quando nós estudamos a Sagrada Escritura, nós conhecemos Deus pelo amor. E isso é importante. Tá bom? Então pegue a sua Bíblia, capítulo 18, versículos de 1 a 27. Nós vamos fazer a leitura como de costume e depois nós vamos entrar no estudo deste capítulo, ok? Vamos lá então? Pegue a sua caneta para você fazer a sua anotação que deseja também, tá bom? Vamos lá então? Leitura do capítulo 18 de Êxodo. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. E soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chama Gerson, porque Moisés tinha dito: sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chama-se Eliezer, porque ele tinha dito: o Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar à espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado, perto da montanha de Deus. E mandou-lhe dizer: teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa de Israel. Todas as tribulações que lhes tinham sobrevindo no caminho
e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Araão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte no banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: Que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti de manhã à tarde? É que respondeu Moisés: O povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: Não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti, e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás as questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás as ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir, como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo, levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho, e toda esta gente voltará em paz para as suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que ele lhe tinha dito. Escolheu em todo o Israel homens prudentes e os pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100,
chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmos as questões menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. Esta é a leitura do capítulo 18 de Êxodo que nós vamos estudar. Recordemos o que vimos no estudo passado, né? O que representa a água do rochedo e o que representa a vitória, né, sobre os amalecitas que nós vimos, né? Nós vimos que a água do rochedo, no estudo anterior, é o próprio Deus que providencia para o seu povo, comparando este povo com esta rocha que, ao ser ferido, ao ser tocado ou ao ser provado, deverá transformar-se em povo, né, água de vida, água viva, para levar a termo o projeto de liberdade, o projeto de solidariedade e de justiça. É este povo que tem que se interessar pelo projeto de liberdade. E isso se dá mediante a água viva, a água da vida que brota do rochedo. Deste povo tem que brotar esta água viva, que dá vida, que dá liberdade a todo este projeto. Né? Foi isso que nós vimos. A vitória também sobre os amalecitas representa, através das mãos de Moisés erguidas e seu bastão, que a mão de Deus ajuda a vencer todos os inimigos. E nisso nós cremos também. E temos que contar com a ajuda de Deus. Como eu disse no estudo passado, não só os inimigos muitas vezes pessoas, mas principalmente devemos vencer os inimigos espirituais que tendem a nos levar por caminhos diferentes dos caminhos de Deus, né? Principalmente os inimigos que querem nos acomodar, o inimigo da acomodação, como esse povo. Eles estavam acomodados, acostumados a sofrer, embora reclamassem, embora murmurassem, embora clamassem a Deus pela liberdade. Mas na mentalidade deles, eles achavam que iam ter tudo assim, de mão beijada, sendo que a liberdade tinha que ser conquistada, tinha que partir de dentro deles. Eles estavam livres, mas na sua consciência ainda eram escravos, porque tinham saudades do Egito, tinham saudades do tempo da opressão, porque lutar pela liberdade custa. Lutar pela liberdade exige esforço pessoal. Nada vem do céu de mão beijada. Deus dá as condições, Deus dá caminhos, mas se você não caminhar, nada vai acontecer. Se você não lutar, nada vai acontecer. Então esta consciência vai sendo formada neste povo, no povo de Israel no deserto. O povo está peregrinando até a terra prometida, né? E o deserto é o lugar do encontro com Deus e consigo mesmo, certo? Como nós vimos no estudo passado. E Israel aqui é como uma criança que está ainda totalmente dependente. Por si só eles não produzem nada. Eles estão totalmente dependentes. E Deus os assiste com a solicitude de uma mãe. Deus os provê do que precisam, como uma mãe no tempo do Oriente Próximo provia a necessidade de suas famílias. Foi isso que nós vimos no estudo passado. Agora nós vamos
ver o estudo do capítulo 18, que é muito interessante também e nos chama a uma reflexão também hoje para nós. Vai também mudando a nossa consciência em muita coisa, tá? Primeiramente, nós vamos ver dos versículos de 1 ao versículo 12, tá? Vemos a visita de Jetro, sogro de Moisés. Moisés está acampado com este povo. Moisés está no acampamento, está no deserto. Jetro aparece, vamos dizer assim, de surpresa. Claro, na época não tinha como comunicar mesmo, né? Não existia meio de comunicação. Simplesmente aparecia, né? Estamos diante de uma antiga tradição atribuída a uma corrente teológico-literária eloísta, uma das correntes que teceu o Pentateuco, que escreveu o livro do Êxodo, tá? E isso chama a atenção, aqui nesse texto, um fato que talvez vocês não notaram, mas eu vou chamar a atenção de vocês para isso. Chama a atenção que Moisés tivesse despedido sua esposa e seus filhos, né? Como diz o início aqui, e que Jetro os recebesse em sua casa. Versículo 2 seguintes. Moisés despede a sua esposa e seus 2 filhos. É interessante isso. Por quê? Né? Não é comum isso, né? Mas nos chama a atenção. Ele, o sogro de Moisés, os leva novamente até Moisés, que não parece alegrar-se com o encontro. A impressão é que dá na leitura do texto que Moisés não fica tão feliz assim. Vamos pensar que Moisés estaria com total liberdade para conduzir esse povo. Não tinha nada que o prendesse, né? Só que ele tinha constituído uma família. E o sogro vem trazer de volta sua esposa e seus 2 filhos. Mas parece-me que no texto Moisés não fica tão contente assim com a visita inesperada, porque ele não esperava, né? Então, ele os leva novamente para Moisés, que não parece alegrar-se com o reencontro. Tá. Esta cena termina com um sacrifício de Jetro e a ceia com os israelitas. Moisés reencontra o ósculo, que nós chamamos, ou seja, o beijo santo, o beijo da paz, é comum entre eles, tanto para homem quanto para mulher. Quando se encontra, tem que dar o ósculo santo, o beijo santo. Diz o texto que Moisés, ao reencontrar seu sogro, o beija e prostra-se diante dele, em sinal de respeito, né? E ali os 2 conversam entre a saúde de ambos e também de todos os prodígios, de todos os últimos acontecimentos que aconteceu na vida dos israelitas através de Deus, né? Projetando sempre para Deus tudo o que aconteceu no Egito, né? Tudo que Deus fez contra o Egito a favor do povo de Israel. E Jetro, que não é um israelita, né? Jetro se alegra com isso. E Jetro bendiz a Deus. No versículo 10 ele fala: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Ele é sacerdote de Madiã, tá? Então, nós vemos que essa cena termina com um banquete, com uma ceia. Oferece o sacrifício a Deus e depois se alimentam todos juntos na presença de Deus. Assim diz essa primeira parte do texto para nós.
e ali passa o sogro de Moisés, ou uns dias, ou de um dia para o outro, nas tendas, no acampamento deles ali no deserto, como nós vimos a cena, nos versículos de 13 a 27, né? E o sogro de Moisés começa a prestar atenção numa coisa, que também é muito comum nos nossos dias, que acontece em alguns lugares, né? A concentração de atividade na mão de um só. Moisés é o intercessor junto do povo para com Deus e também faz o papel de juiz. Resolve as questões de justiça, faz justiça para o povo. E isso desgasta. E o sogro de Moisés, que é alguém que está de fora, nota esta atitude. E ele fala, isso não está certo, porque era o acampamento, muitas pessoas. Moisés os ouvia da manhã até a tarde. Isso esgota, acaba com a pessoa, né? Isso vai acabando com a saúde mental, física de qualquer um. Por quê? Porque Moisés concentrava toda a atividade para si, né? Então, aqui dos versículos 13 a 27, nós vemos uma distribuição de tarefas, uma distribuição de responsabilidades, tá? Então, é importante o fato de que alguém alheio ao povo e à religião israelita, como Jétro, seja o orientador desse passo tão importante na tarefa legislativa e administrativa de Moisés. Jétro é alguém que está de fora do povo e também de fora dos costumes religiosos desse povo. Ele é sacerdote de Madian, né? Então, a orientação dele, de alguém que vê de fora aquela situação, vai ser um passo muito importante para Moisés. Porque Moisés estava ficando exaurido com aquela situação, esgotado, só ele, resolvendo tudo, né? Então, seu sogro é sacerdote de Madian, não do Senhor, não do Deus de Israel. A confissão que ele faz em Êxodo, aqui 18, 10 seguintes, não implica necessariamente que Jétro tinha se convertido à religião do povo de Israel. Ele não se converteu, ele bendisse a Deus, né? Mas ele não mudou de religião, ele continua sacerdote madianita, sacerdote de Madian, tá? Pois bem, seu conselho é tão sábio e está tão de acordo com a vontade de Deus, com a vontade divina, que Moisés nem vai consultar seu Deus. Moisés não consulta Deus, o texto não fala isso aqui. Mas Moisés acata esse conselho e coloca em prática sem vacilar, porque ele deu graça, né? Talvez ele já pensasse isso, mas quando alguém de fora lhe fala, ajuda mais ainda a confirmar, não, é vontade de Deus. Não é assim que acontece? Né? Você já sente aquilo, mas você não dá um passo. Mas quando alguém que está de fora, que não sabe de nada, que não vive os seus costumes, lhe dá um conselho, fala, nossa, Deus muitas vezes fala conosco através de pessoas que a gente nem imagina. Deus muitas vezes usa de pessoas para falar conosco, para abrir nossos olhos, como fez Jétro, que nem da religião de Moisés era, para abrir os seus olhos diante dessas questões administrativas, o qual foi muito bem aceito o conselho. Deus faz assim conosco muitas vezes. Ele usa de pessoas que nem do nosso grupo faz parte.
e muito menos no nosso ciclo de amizades. Mas, de repente, aquela pessoa toca tão fundo com o que ela fala que nos faz repensar as atitudes. Ou não é assim que acontece? Foi assim com Moisés. Moisés não vacila ao acolher o conselho do seu sogro, que não é um religioso israelita, né? Então ele nomeia juízes. Moisés nomeia juízes menores, como nós chamamos aqui, que ajudam na tarefa de legislar e resolver as disputas e os conflitos do povo. Tem que ter quem resolva os conflitos. Tem que ter quem resolva essas questões. Só Moisés exaure, cansa, esgota, né? Então são juízes menores que Moisés coloca como se ele falasse para o povo: a partir de agora, as questões vocês vão resolver com este grupo de pessoas. Só aquilo que não puder ser resolvido virá até mim. Ótimo! Divisão de tarefas, divisão de responsabilidades. Muitas vezes, nós queremos abraçar o mundo achando que estamos abafando. No entanto, estamos nos matando e não deixamos que o grupo cresça. Porque muitas vezes temos a mentalidade de Moisés: só eu posso resolver, ninguém mais. E isso é um egoísmo. Isso é centralizar o poder na sua própria mão. E isso não está certo. Outros têm capacidade de resolver os problemas que você resolve. Então tem que dividir tarefas, sim, né, para não exaurir a pessoa. Então Moisés escolhe juízes menores, nomeia juízes menores que ajudam na tarefa de legislar e resolver as disputas e conflitos do povo. É uma primeira organização de sociedade, gente. É preciso ter essa organização, né? Porque senão o povo fica perdido, né? Quando precisa resolver uma contenda, um litígio, tem que ter um juiz, tem que ter alguém que dê o veredito, que ajude a resolver esses conflitos. E não pode ser um só, não é mesmo? Então, esta passagem corresponde, na realidade, a uma época muito posterior, tá? Lembre-se, o povo de Israel está fazendo uma releitura do processo do êxodo, da saída do Egito. Então, esta passagem corresponde, na realidade, a uma época muito posterior ao deserto, tá? Alguns situam-na nos tempos do rei Josafá, que foi rei de Israel, nos anos de 871 a 848 a.C. E isso você pode ver e conferir em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículos de 4 a 11, tá? Cuja forma de governo do rei Josafá se projeta retrospectivamente até as etapas do deserto. Então é uma releitura da organização, tá? Desse modo, as experiências do passado se transformam em um paradigma para este presente, para o presente do povo. Como Moisés organizou, assim hoje também nós devemos fazer. Então, no tempo do rei Josafá, o povo relê Êxodo e o conselho de Jetro, seu sogro, e toda a organização que Moisés faz para dividir tarefas, dividir responsabilidades. Quando você divide responsabilidades, tarefas, todo o grupo cresce. Todo o grupo cresce, tá?
porque não fica na mão de um só, de um que concentra todo o poder para si e decide tudo, ok? Então, desse modo, as experiências do passado, repito, se transformam em um paradigma para o presente, tá? Note-se aqui os critérios que Moisés deve ter para acolher os juízes que ajudarão nas tarefas. Uma pergunta que fica para nós: não deveriam também prevalecer entre nós esta atitude? Quais eram os critérios que Moisés tinha que escolher? Escolher os anciãos no meio do povo de Israel. No meio do povo é que sai o líder, né? Os critérios estão no versículo 21. Vamos reler o versículo 21. É assim que Jétro orienta Moisés. Mas escolherás do meio do povo, homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo, como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Olha que organização. Cada um vai tomar conta de um grupo de pessoas. Então o povo, a partir de agora, vai pertencer, quando tiver que recorrer, vai o ancião tal. Grupos, né? Mas olha a característica da escolha, né, que Moisés tem que fazer. Homens prudentes, que saibam ouvir mais que falar, porque para você julgar você tem que ouvir. E ouvir os dois lados. Não é um lado só, né? Prudentes, tementes a Deus, que antes de dar um veredito, consultem a Deus. Qual é o veredito melhor que vai beneficiar a ambos? Qual é a justiça a ser feita? Olha o critério. Íntegros, né? Pessoas que não sejam de má fama, de má vida. Íntegros, né? Desinteressados, que não façam isso por dinheiro, que não façam isso em troca de favores, né? Como nós temos nos dias de hoje. Muitos conseguem cargos em troca de favores, em troca de benefícios. Não são desinteressados, são interesseiros, né? Desinteressados, e porás à frente do povo. Esse critério deveria ser usado também em nosso meio hoje, não é mesmo? Deveria ser assim hoje, tanto no âmbito religioso, quanto no âmbito da sociedade, principalmente político, né? Porque também na religião, seja ela qual for, muitas vezes tem pessoas que não têm essas características, né? E também no âmbito político, muito menos. Sempre há um jogo de interesses por detrás do cargo que ocupa. A maioria das vezes. Nem todos são assim, mas a maioria sim. Na maioria das vezes tem esse jogo de interesses, né? Que estão à frente do povo, mas não estão nem aí com o povo. O que eles querem é favorecer a si mesmo, a sua imagem, né, o seu cargo, e usar deste cargo para beneficiar a si próprio e não outros. Então, o que nós temos aqui no estudo do capítulo 18, muito nos ensina. É para nos chamar à reflexão, até mesmo dentro de uma casa, né? Não é só um que deve comandar tudo. Deve ter divisão de tarefas. Deve ter divisão de responsabilidades para não pesar para ninguém.
Então, olha como o capítulo 18 é muito amplo para a gente refletir, para a gente estudar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Depois releiam, depois escutem novamente o estudo do capítulo 18 e reflitam. Tirem as próprias conclusões de vocês com relação a isso que nós vimos. Ok? Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.